Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Por Dentro do Canteiro. Esse é o primeiro episódio desse programa novo de 2021. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Prieto e aqui eu te conto o que eu faço para realizar projetos e obras de forma organizada e com isso conquistar clientes que me trazem mais clientes. Então, se você é arquiteto, engenheiro ou trabalha na construção civil, fica comigo aqui porque hoje a gente vai tratar de um assunto que é o passo a passo certo para uma obra organizada. Então, se você está em busca disso e de outros benefícios que a gestão pode te trazer, fica aqui comigo porque depois da vinheta a gente vai começar esse papo. Vamos lá, e antes de eu entrar aqui de cabeça no conteúdo, eu quero te fazer um convite, que é se inscrever aqui no meu canal do YouTube e fazer parte da comunidade que realiza projetos e obras organizados e com isso cria chances muito maiores de ter clientes que trazem mais clientes. Ou seja, aquele cliente que te indica, aquele cliente que ele te reconhece profissionalmente. Então, para você se inscrever, basta você apertar o botão que tem aqui embaixo, aperta ele, pressiona ele, vai abrir um sininho, você clica nesse sininho e ativa esse sininho, porque assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, você vai ficar por dentro de tudo que eu tenho para passar para você. E agora, sem mais delongas, vamos entrar aqui com o conteúdo de hoje, que é pancada na cabeça, é direto ao ponto, como eu sempre gosto de fazer. Passo a passo para você ter obras organizadas. O que acontece é o seguinte, organização é fundamental para a produtividade, que é fundamental para o sucesso do seu trabalho. O nosso tema aqui hoje é obra, mas eu acho que isso vale também para outras coisas, você vai poder tirar proveito disso tudo em outras partes do seu trabalho, ok? De repente você já faz obras há muito tempo, mas está buscando mais organização, mais produtividade, resultados melhores, ou de repente você está começando agora e você ainda não tem, os traquejos, ainda não tem a experiência necessária, não deu cabeçada na parede como eu dei muito tempo e ainda não sabe exatamente qual é o caminho das pedras para que você consiga realizar suas obras aí dentro do prazo, do custo, da qualidade necessários, que é o que a gente sempre busca, ok? Então eu estou aqui para tentar esclarecer isso para você, então eu conto também com seus comentários, suas dúvidas depois aqui embaixo, caso você as tenha, compartilha comigo que vai ser muito bacana te responder, certo? E ainda tem gente lá fora fazendo barulho para ajudar. Eu vou te passar aqui 4 passos para que você consiga organizar suas obras e tocá-las de uma maneira eficiente e atingindo aí os objetivos de prazo, custo e qualidade que o seu cliente provavelmente espera de você quando ele te contrata, tá? Tô com as minhas anotações aqui, então de vez em quando eu vou estar olhando para baixo, que você não liga não, porque eu quero passar isso para você da forma mais didática possível, tá? Então aqui é o seguinte, primeiro passo. O primeiro passo é saber o que você vai construir ou reformar. Quando a gente fala de obra, a gente não está falando só de construção do zero, a gente está falando de reforma também. De repente você atua nos dois mercados, de repente você atua só com construções, de repente você atua só com reformas, mas eu não acho que a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Existem etapas num processo de construção que são diferentes de etapas que existem num processo de reforma, porém, quando a gente pensa em obra como um todo, né, a gente consegue englobar essas duas coisas no mesmo contexto, tá? Então, saber o que você vai fazer, e parece muito óbvio dizer, né? Nossa, eu sei o que eu vou fazer uma casa, vou fazer um prédio, vou fazer... Mas não é só isso e a gente vai entrar a fundo em cada item desse daqui a pouco, tá? Saber na minúcia, saber o que você precisa, o que você vai construir, o que você vai reformar, é fundamental, é o primeiro passo. O segundo passo aqui é saber quem vai realizar todo esse trabalho. Quem são os prestadores? Quem são os fornecedores que vão realizar esse trabalho junto com você? Você vai tocar o pessoal, você vai fazer o gerenciamento, você vai fazer a gestão do processo, você não vai, lá, pegar a picareta, pegar a marreta e fazer o trabalho, correto? Depois disso, é saber quanto custa para realizar essa obra. E não é só quanto custa no total, quanto custa cada etapa. E aí, o quarto passo e último é você saber quando cada atividade vai acontecer. Silêncio, por favor! Antes de entrar nessa minúcia, eu preciso te explicar o quê? Eu preciso te explicar aqui quais são os benefícios de você conhecer tudo isso, dominar esses passos, saber o caminho das pedras. O benefício que você tem, o primeiro, na minha opinião, é segurança.
Então, a gente tem que se sentir seguro para fazer o nosso trabalho. E a partir do momento que a gente sabe o que tem que ser feito, por quem tem que ser feito, sabe quanto custa e sabe quando vai acontecer, isso vai nos dar uma segurança muito grande. Com a segurança, a gente tem também controle. Então, a segurança também vai proporcionar para a gente uma chance de ter controle sobre tudo isso. A partir do momento que a gente sabe tudo que eu já falei e tem segurança sobre aquilo, a gente vai passar a ter controle. Controle é uma coisa um pouco mais prática, mais palpável, e você vai conseguir ter controle de todo esse processo. Com esse controle, você vai conseguir entregar um resultado de qualidade. E qualidade no quê? Nos 3 pilares da gestão que eu sempre falo. Se você me acompanha aqui já faz algum tempo, você sabe disso. São os pilares, são custo, qualidade e prazo, certo? Então você vai ter qualidade não só no produto final do seu trabalho, mas também qualidade no sentido de custo dentro do que foi combinado, prazo dentro do que foi combinado. Então tudo isso acaba gerando uma qualidade total do seu produto, mas durante o processo você tem que ter qualidade para poder entregar a qualidade lá no final. E, por último, um benefício enorme também, e a última coisa é tranquilidade. Eu aposto que se você já fez alguma obra, e se você não fez, você pode imaginar e pode perguntar para as pessoas que já fizeram o quanto é difícil, o quanto estressa quando você está indo para um caminho que você não sabe qual é. Você não sabe qual é o próximo passo que você tem que dar, você não sabe o que aquilo pode gerar de resultado, qual é o problema que pode acontecer, dependendo se aquela atividade ela vai acontecer de um jeito ou vai acontecer de outro, vai ser feito por um, vai ser feito por outro, vai demorar tanto tempo, você nunca sabe. Então, é muito difícil você seguir esse caminho se você não sabe quais são os passos adiante. E com isso, acontecem mais 2 coisas, que é, primeiro, você vai ter que contar com a sorte, e aí eu costumo dizer que a sorte favorece os bem preparados, então provavelmente a sorte vai estar do seu lado se você estiver pronto para aquilo, estiver mais preparado para aquilo, tiver mais conhecimento em relação àquilo, e, por fim, você vai ficar maluco. Então, eu sei porque eu já fiquei maluco outras vezes na minha vida. Eu acho que todas as vezes que você tenta fazer algo que você não tem uma orientação, não tem alguém que possa te ajudar a fazer aquilo e que vai te mostrar exatamente qual é o caminho que você tem que seguir, você vai ter que passar por um processo doloroso e vai ficar provavelmente doido no meio do caminho, porque vai ficar catando cavaco todo dia, cada hora é uma coisa que vai aparecer na sua frente, mesmo que você durante o processo tente se organizar, tente organizar as tarefas, saber ou tentar adivinhar os próximos passos, ou tentar pesquisar, falar com outras pessoas quais são os próximos passos, você provavelmente vai receber uma série de novidades no meio do caminho, uma avalanche de problemas, que é o que eu gosto de falar aqui, e aquilo vai te deixar maluco. E por que eu sei tudo isso? Porque eu já passei por tudo isso. Eu lá no começo lembro muito bem na minha primeira obra, ou as primeiras, né? Isso não acontece uma vez só, a gente vai pegando aí os traquejos aos poucos, né? As manhas das coisas a gente vai pegando aos poucos, mas eu fui ali batendo cabeça com a cara e com a coragem, não tive assim uma orientação, alguém que pudesse me dar orientações mais precisas, e eu lembro que foi muito ruim. Por quê? Porque o pior que acontece quando você está nessa situação é que as pessoas elas vão percebendo que você não está sob controle, você não sabe qual é o próximo passo. Isso quando elas não te testam. Isso quando seu cliente não chega para você e começa: não, mas e isso daqui? E o que vai acontecer semana que vem? E você começa a gaguejar, você começa a não saber o que vai acontecer, você fala uma coisa, acontece outra, e isso tudo vai acabando com a sua reputação, vai acabando com a sua autoestima, e o que acontece aqui, pelo menos o que aconteceu comigo, é que eu comecei a passar vergonha. Chega num ponto que você já não sabe mais o que falar, porque você fala assim: bom, se eu falar isso, é capaz de não acontecer, meu cliente vai perceber de novo e eu vou ficar feio na história. Se eu não falar nada, eu também não vou demonstrar que eu sei o que eu estou fazendo, porque se eu não estou falando nada, meu cliente, mas como assim? Você não sabe o que responder? Então você fica num mato sem cachorro, num beco sem saída, e fica muito complicado. Sua reputação começa a ir pro vinagre, você começa a ficar cada vez mais inseguro, cada ação que você vai tomar, cada passo que você vai dar, você fica com mais medo de dar errado e das pessoas perceberem, elas vão perceber. Então é muito ruim esse tipo de situação, é uma situação que é muito desconfortável e a gente parece que vai se afundando cada vez mais nisso. Então eu estou aqui para te ajudar a não passar por isso e para tentar aliviar esse processo para você. Logicamente que a gente não tem o tempo hábil aqui para poder se aprofundar em tudo que tem que ser falado, mas eu tenho certeza que o que eu tenho para te dizer aqui vai fazer a diferença. E agora eu vou te passar como, passo a passo, vamos nos aprofundar em cada passo desses
para que você entenda literalmente o que é um processo de obra, qual é o passo a passo que você tem que dar, tanto na parte técnica quanto na parte gerencial. Antes de eu entrar aqui, eu só vou te pedir, se você estiver curtindo esse conteúdo, se já fez alguma diferença para você, se você já está gostando do que eu estou te dizendo aqui, dá um like aqui embaixo, dá um joinha aqui para mim, que vai mostrar para mim que o que eu estou fazendo aqui faz sentido para você. E se você também quiser compartilhar isso com alguém que você conhece, que é da sua área, compartilha, que de repente esse conhecimento pode ajudar essa pessoa também. Agora vamos lá, vamos no como, tá? Então, nós estamos falando de obra, nós estamos falando do passo a passo e eu vou passar dentro daqueles 4 passos, a gente tem vários outros passos, eu vou passar essa lista inteirinha para você, tá bom? Então, tudo que eu disser aqui para você tem a ver com o que vai ser feito, tem a ver com por quem vai ser feito, tem a ver com quanto custa para fazer e tem a ver com quanto tempo vai levar para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Passo 1. Então vamos lá, o que tem que ser feito? Como é que você descobre o que tem que ser feito? Através da quantificação do projeto. Ah, mas nós estamos falando de obra. Exatamente, isso aqui. Eu estou presumindo que você está fazendo uma obra baseada num projeto que foi ou você que desenvolveu ou foi outro profissional que desenvolveu. Porque se você estiver tentando fazer uma obra sem projeto, aí vai ficar muito complicado. É muito difícil a gente prever algo que a gente não sabe o que é. Mesma coisa que você fazer uma viagem que você não sabe nem se você vai de avião, nem de carro, nem de ônibus, e também você não sabe qual é o destino. Então ninguém viaja assim, né? A não ser aventureiros aí que sobem em cima de uma moto e vão para o leste e ver o que acontece. Mas tirando esses caras, o que acontece é que você, eu vou para determinado local, eu sei por quanto tempo eu vou ficar lá, mais ou menos, pelo menos, né? Quero uma viagem de 15 dias, de 20 dias, de 10 dias, e eu sei que eu vou pegar um avião, vou alugar um carro, vou alugar isso, um Airbnb, alguma coisa assim, um hotel, e aí eu vou para lá. Então, minimamente, eu tenho esse plano. Mas por quê? Porque eu sei aonde eu vou. No nosso caso aqui é a mesma coisa. Para você saber aonde você vai, você tem que ter um projeto. E através da quantificação desse projeto é que você vai conseguir saber o que você vai construir ou reformar. E a quantificação é o quê? Você pegar o projeto e começar a gerar quantidades. Quantos metros quadrados de alvenarias eu tenho aqui? Quantos metros quadrados de revestimentos? Pega o projeto de estrutura, se é uma construção. Pega o projeto de terraplenagem. Quanto que eu tenho de movimentação de terra? Vai indo passo a passo, um por um, cada disciplina da sua construção ou da sua reforma, e você vai quantificar tudo que tem que acontecer dentro dessa disciplina. E você pode dividir, inclusive, por disciplinas mesmo. Pega por prestador de serviço. Então, tipo de prestadores de serviço, né? Se a gente for trocar por miúdos aqui, a gente está falando de basicamente 6 áreas uma obra, né? Nós temos os serviços de pedreiro e carpinteiro, nós temos os serviços de eletricista, serviços de encanador, serviços de gesseiro, serviços de ceramistas, né? Acabamentos em geral, e serviços de pintor. Então, já é um leque bacana, já é uma subdivisão básica da sua obra que você pode pensar assim, olha, então vamos lá, eu quero ver tudo que a equipe de pedreiros e carpinteiros vai ter que fazer nessa obra. Você vai lá quantificando tudo. Vai ter movimentação de terra, vai ser um outro fornecedor. Eu tenho aqui fundações, então eu tenho dobra, corte de aço, eu tenho formas, eu tenho concretagem, eu depois vou ter estruturas para fazer, eu vou ter vedações, paredes de vedação, parede divisória. Então você consegue começar a botar no papel uma lista de coisas que esse profissional tem que fazer. E você vai passando por todos os profissionais e assim você vai ter uma quantificação geral da sua obra no sentido de o que tem que ser feito e também dos materiais. Então, quais são os materiais que eu preciso comprar para que esses prestadores consigam fazer o trabalho deles? E aí você vai quantificar essa quantidade de materiais. Fernando, mas eu não sei quantificar a quantidade de materiais. Como é que eu vou saber quantos blocos vai? Aí você pode contar com a ajuda de um mestre de obras, você pode contar com a ajuda, se você está gerindo o processo, mas tem um outro engenheiro técnico que vai fazer a parte técnica para você, você pode contar com a expertise dos projetistas. Vai lá, se não tem no projeto do cara quantos metros cúbicos total da obra de concreto vai precisar, você liga para ele, olha, escuta, eu preciso de uma estimativa aqui pelo menos, estou fazendo a quantificação, tenho que fazer as cotações depois, e aí eu preciso que você me diga mais ou menos quais são as quantidades, e se não é mais ou menos, precisamente quais são as quantidades, certo? Então, esse é o que. É muito importante que você saiba o que na minúcia, tá? No detalhe, vai a fundo quantificando o projeto, o objeto daquela obra ou daquela reforma. Depois você vai saber quem é, que eu já falei aqui mais ou menos quais são as peças, né, os atores desse processo. Então você vai saber quem mais você precisa além desses 6 profissionais ou 6 equipes diferentes, né? Eu vou precisar de um fornecedor de equipamentos, eu vou precisar de um fornecedor de material cinza, que é o material bruto de obra,
Depois eu preciso do fornecedor de revestimentos, do fornecedor de luminárias, do fornecedor de outlets elétricos, do fornecedor de tinta, de massa corrida, fornecedor de madeira para o telhado, fornecedor de telhas. Você vai começar a levantar todos os fornecedores. Eu percebo que a gente não está na obra ainda, a gente está antes da obra. E antes da obra, antes de você viajar, você precisa se preparar. Você não acorda num dia de manhã e fala, vou viajar e pum. Você, dias antes, semanas antes, meses antes, você está se preparando para aquilo, certo? Você vai lá e levanta quem são os fornecedores, de cabo a rabo, todos os fornecedores de material e mão de obra que você precisa. E aí você já sabe quem vai realizar aquela obra para você. Agora que a gente já sabe o que é e já sabe quem faz, a gente tem que saber quanto custa. E quanto custa são os orçamentos propriamente ditos. Então, para você fazer orçamentos, você tem que mandar para a pessoa, olha, eu preciso desse serviço, ou eu preciso deste material, ou eu preciso dos dois juntos, né? Às vezes a gente tem as duas coisas combinadas, como por exemplo o mercado de gesso, pelo menos onde eu tô aqui no Sudeste, funciona dessa maneira. A gente normalmente contrata o pessoal, material e mão de obra junto. Então é importante que você saiba também como é que os fornecedores trabalham no mercado, para saber se você vai ter que botar com eles só o serviço, a mão de obra, só o material ou a combinação dos dois, certo? E aí você vai realizar os orçamentos e quando você receber os orçamentos de volta, você vai saber quanto custa a sua obra. E aí, quando você sabe o que, quem, quanto custa, fica muito mais fácil, e aí sim realmente é viável, você saber quando as coisas vão acontecer. Determinar quando cada etapa, quando cada atividade vai acontecer dentro da sua obra. Você já tem os fornecedores, você já tem a quantificação de materiais, já sabe quem vai fornecer, já sabe quanto tudo isso custa, e aí você tem que, logicamente, aprovar tudo isso com o seu cliente, né? Fazer as escolhas dos fornecedores. Fizemos 2, 3 orçamentos de cada um, escolhe qual deles de cada disciplina, de cada atividade que vai acontecer dentro da obra, qual deles vai ser escolhido. E no caso de materiais a mesma coisa, onde vão ser comprados os materiais que você precisa para realizar a sua obra. E aí você pode perguntar para mim assim, mas Fernando, agora eu não sei, tudo bem, eu já sei o que, eu já sei quem, eu já sei quanto custa, só que eu ainda não sei assim, né? E aí, quem começa primeiro, quem começa depois? Então, dependendo da sua experiência com obras, vai ficar mais fácil de você determinar, olha, então é o fulano de tal vai entrar primeiro, depois entra o cicrano, isso daqui dá para fazer junto com aquilo, em paralelo, porque um está trabalhando numa área, outro está trabalhando na outra área, eles não vão ter conflitos ali dentro da obra, um não vai estragar o trabalho do outro e tal, então eu consigo juntar esses dois fornecedores e acelerar a minha obra o máximo possível. Enfim, dependendo da sua experiência, você vai saber fazer isso melhor ou pior, ou se você nunca fez uma obra, vai ser muito difícil de você saber qual é essa sequência. Então, eu vou te dar uma sequência aqui básica, que se você se basear nela, dificilmente você vai errar. Lá na frente, cada etapa que eu vou te passar aqui tem todas as suas subetapas, que eu chamo de atividades, e dentro das atividades você tem as tarefas, mas eu acho que essa listagem que eu vou te passar agora é um guia, é um bom mapa, onde você vai saber a sequência do trabalho, para que você não erre, não coloque a carroça na frente dos bois, não coloque pessoas que vão interferir umas nos trabalhos das outras, correr o risco de estragar alguma coisa, um estragar o trabalho do outro, ter que refazer, dar prejuízo, esse tipo de coisa, tá bom? Eu quero que você entenda que eu vou passar uma estrutura geral de construção e reforma, tá? Você vai ver que vai chegar um momento em que a reforma vai entrar na lista, como se, olha, a reforma é daqui para baixo, que é mais ou menos as mesmas etapas que você vai ter, tá bom? As características dos trabalhos vão ser diferentes, mas eu acho que essa lista ela compila realmente o que é uma obra, independente se ela vai ser uma construção ou não. O que acontece é que a reforma não tem determinadas etapas anteriores, né, que já foram realizadas por alguém que construiu, e a construção tem uma etapazinha lá que provavelmente não vai acontecer na sua construção, mas acontece muito em reformas, certo? Passo a passo de uma obra. Primeira coisa, preparação do canteiro. Você tem que ir lá, você tem que entender onde é que vai ficar o seu depósito de materiais, onde é que vai ficar o escritório, tem que ter um espacinho ali mínimo para um escritório para você que vai tocar essa obra. Qual é a infraestrutura que você precisa para esse escritório? Que é o segundo passo, já perímetro de obra e infraestrutura. Então você tem que organizar a obra de uma maneira que fique fácil o acesso de entrada de material e também fique fácil a saída de material. Você vai ter saída de terra, provavelmente, por conta das escavações. Você vai ter saída de entulho, porque a obra gera entulho. Construída num sistema convencional vai gerar muito entulho. Se for num sistema não convencional, aí, como por exemplo o EPS, gera muito menos entulho. Então, mas você vai ter algum tipo de sobra na sua obra
Então você tem que tirar esse material de lá também. Acesso das pessoas, acesso de equipamentos, vai entrar um trator, como é que entra, como é que sai. Você não pode jogar os containers, se você está alugando containers para fazer escritório e depósito de materiais e vestiário, tudo na porta da obra, não deixar um espaço para passar um caminhão, para passar um equipamento, um maquinário, uma escavadeira, um bobcat, alguma coisa assim. E também atente para, que é o segundo item, perímetro e infraestrutura. Então já cuida do perímetro. Se for o caso, já mura toda a obra, faz um tapume legal na frente, porque aquilo vai demorar um tempo para sair, então ele tem que ser durável, senão você vai ter que ficar refazendo no mês, isso vai atrapalhar seu dia a dia de obra. Infraestrutura, que você precisa lá, precisa de luz, precisa de água, precisa de internet, porque você vai precisar trabalhar. Cuida dessa infraestrutura toda, se já tem todo o seu canteiro pronto e se já tem o perímetro e a infraestrutura toda pronta, certo? E aí vem movimentação de terra. Vai ter terraplenagem? Eu tenho corte, eu tenho aterro. Como é que isso funciona? Movimenta a terra. Você já pode ir fazendo escavações em infraestruturas enterradas. Não esqueça que a gente não escava só para poder fazer fundações rasas, ou bate-estaca, ou usa hélice contínua, hélice de tudo que é jeito que tem. A gente não faz só fundação, a parte estrutural. Você tem que pensar também em tudo que está enterrado. Eu vou ter uma cisterna, eu vou ter algum tipo de infraestrutura enterrada, eu tenho que ter as minhas caixas de águas pluviais, eu tenho que ter caixas de inspeção de água, de esgoto. Dependendo da obra, tem caixa de gordura, porque tem cozinha industrial. Então, tudo isso você tem que olhar para o projeto e entender, bom, onde é que eu vou enterrar esses negócios? O projeto já está determinando que vai ser aqui, aqui e ali. Ok, então eu tenho que escavar, eu tenho que enterrar essa infraestrutura. Tudo isso tem que ser feito nessa mesma etapa onde você está fazendo fundações. E aí depois você vem para estrutura. Tem gente que chama de supraestrutura, tem gente que chama de superestrutura, mas seria a estrutura do térreo para cima. Então eu já fiz as minhas fundações, de repente bati ali a minha laje de térreo, ou depende muito do projeto estrutural que foi concebido, mas aí eu vou começar a subir. Se for pilares e vigas, eu vou começar a fazer forma, dobra, corte de aço, concretagem, laje, e vou subindo, não sei quantos andares tem a sua obra, mas aí você vai fazer toda a parte de estruturas do térreo para cima, ok? Toda a parte de estruturas aparentes. Enquanto você está fazendo isso, dependendo de quantos pavimentos você tem, dependendo do tamanho da sua equipe, você pode passar para a próxima etapa, que é o quê? Fazer a parte de vedações e divisórias. Eu já posso ir, eu já fiz o térreo, já fiz o primeiro, ainda tem mais 2 andares, então eu já posso ir fazendo alvenarias de vedação, que são as perimetrais, vou fazendo já essas divisórias internas, se elas forem de drywall, já posso botar outra equipe de drywall, se for de alvenaria, os próprios pedreiros vão fazer, e aí você já vai adiantando, você pode trabalhar em paralelo, né? Eu tô com uma equipe trabalhando num andar e outra equipe trabalhando em outro, e a minha obra está andando sincronizadamente com atividades distintas, ok? E aí você vai chegar lá em cima e você vai ter a cobertura. Então, cheguei lá no último pavimento, de repente já estou fazendo vedações ali embaixo, mas eu vou cobrir a minha obra. Então vai entrar os carpinteiros lá para fazer o telhado, ou se vai ser uma laje, você vai bater a última laje, vai fazer impermeabilização. Durante, o serviço de lajes, você vai ter que ter a presença do pessoal de hidráulica e elétrica também, que de repente você vai ter que prever furações em vigas para passagem de infraestrutura hidráulica. Você vai ter que prever a parte que fica interna das lajes, elétrica, então toda a parte de conduíte e caixinha que ficam embutidas dentro das lajes, a equipe de elétrica tem que participar dessa etapa. Então você vai ter aí uma conversa, uma interface de trabalho entre as diversas disciplinas da sua obra, tá bom? E aí é que entra, quando você cobriu a sua obra, você já tem aí pelo menos as vedações e as divisórias feitas, é que entra a nossa etapa de reforma. Por quê? Porque daqui para frente, tudo que tem numa construção tem numa reforma. Qual que é a diferença? É que na construção eu não preciso arrancar fora para fazer. Na reforma eu tenho que demolir para fazer de novo, porque provavelmente aquilo vai ser substituído, A reforma está sendo para justamente trocar essas coisas, certo? Ou trocar ou acrescentar. Então, uma vez que eu tenho uma construção de pé, fechada, e as divisórias internas estão prontas, as etapas de uma reforma, a única coisa que vai diferenciar é que vai ter uma etapa de demolição geral antes de começar o que eu vou dizer agora. No caso da reforma, eu fiz as demolições, e no caso da construção e reformas, a gente vai começar a fazer infraestrutura de instalações elétricas e hidráulicas. Depois disso, a gente vai fazer revestimento de parede. Mas por que eu vou fazer só de parede antes? Por quê? Porque se a sua obra vai ter forros de gesso, ele tem que vir depois do revestimento
revestimento de parede, porque o revestimento de parede tem que passar para o forro vir aqui dar o acabamento, senão o acabamento não fica muito bom. Então eu sugiro que você faça os revestimentos de parede primeiro, vem com o pessoal de gesso e já faz o forro e depois faz revestimentos de piso. Até porque se você fizer o de piso junto com o de parede, que de repente você está pensando, então eu já vou fazer o piso junto com a parede porque eu já faço tudo de uma vez. Só que você está correndo o risco do pessoal do gesso destruir o piso. Infelizmente, normalmente, forro de gesso é feito com andaime. E os andaimes não são delicados. Então, dependendo do acabamento de piso que você tem, de revestimento cerâmico, né, porcelanato, esse tipo de coisa, existe uma chance enorme dos gesseiros acabarem com esse piso, riscarem, você tem que substituir peças, enfim. Então eu sugiro que você faça os revestimentos cerâmicos em 2 etapas, primeiro parede, depois piso, certo? E aí, depois disso, você tem a pintura. Então, você foi lá, revestiu parede, colocou forro, revestiu piso e entram os pintores, que é para poder dar amaciamento, enfim, lixar a parede, aplicar massa, dar as primeiras demãos de tinta, de repente acaba o teto, deixa o teto zerado, e aí você vai entrar com outros acabamentos, né? Como por exemplo as luminárias, então tem que cortar forro para colocar a luminária dentro do forro, vai ter que colocar tomadas interruptores, aí você vai pegar o pessoal da hidráulica, não sei se é a mesma equipe, mas vai lá começar a instalar bacia, instalar pia, tem mármores e granitos. Enfim, tem uma série de etapas de interiores que eu considero como interiores, tá? Que vão acontecer daqui para frente, que eu não sei se você vai até esse ponto, mas aí você vai ter essas etapas mais sujas de mármores, louças e metais, outlets elétricos, né, que são tomadas interruptores, luminárias, e aí você vem, a pintura, às vezes vai a marcenaria junto, né, então se você vai até essa etapa, você também tem a marcenaria que vai acontecer, depois que a marcenaria veio, bateu nas paredes, sujou, não sei o que, vem o pintor da última camada ali de pintura, e aí você pode entrar com umas etapas bem de decoração mesmo, né, móveis soltos, papel de parede, cortina, persiana, objetos decorativos e tudo mais. Então, até me aprofundei um pouco mais na etapa de interiores aqui, porque eu acho que é importante também para você que faz o processo de cabo a rabo mesmo, né? De repente você pegou lá, desde a construção do terreno, lá do comecinho, e vai até a entrega da chave, com tudo funcionando para o seu cliente. Seria um processo bem completo mesmo. Acabei me aprofundando um pouco mais aqui, mas acho que vai ser válido para você que faz essas etapas, tá? E aí o que acontece é que, em paralelo a tudo isso, você tem a gestão do processo. Tudo que eu estou te falando aqui, todas essas etapas fazem parte do seu cronograma? Sim, tem que fazer parte do seu cronograma, que é quando as coisas vão acontecer? Sim, tem que fazer. Porém, são questões muito mais técnicas, né? Então, a preparação do terreno, as estruturas, a infraestrutura elétrica, hidráulica, tudo técnico. Agora, o que eu tenho que fazer na parte gerencial? O passo a passo não é só a questão técnica. De repente, você que está aí, você está ouvindo o que eu estou falando, está falando, mas isso daqui eu já sabia. Mas e as questões gerenciais? O que você vai fazer na parte gerencial em paralelo a tudo isso que está acontecendo? Esse é realmente o seu trabalho, né? Então, gerencialmente, você tem 2 etapas aí. Você vai ter o quê? Compras e contratações. Então, você já sabe lá quem é que vai fazer, já sabe quanto custa. Então, você vai fazer conforme o seu cronograma, conforme quando cada atividade dessa lista que eu acabei de falar vai acontecer antecipadamente, e aí vai variar em relação às condições dos fornecedores, né? Quanto tempo que o cara demora para te mandar um material. Então você tem que saber, se o cara demora 5 dias, eu tenho que estar comprando e confirmando essa compra 5 dias antes do que eu preciso disso lá na obra, ou até 6 dias para eu ter um dia de folga, baseado nas condições de cada fornecedor, tanto de material quanto de mão de obra, quanto de serviço, e baseado no passo a passo que eu falei, no seu cronograma de obra, que é a parte física de realização das atividades, você vai fazer contratações e compras. Você vai contratar quem tem que ser contratado, que foi lá orçado e que foi escolhido ser contratado, e vai comprar os materiais necessários para que esses caras exerçam o trabalho deles nos fornecedores que foram escolhidos. E além disso, você vai fazer monitoramento e controle. Então, o que é o monitoramento e controle? Monitoramento de você para cima, controle de você para baixo. Eu sugiro que seja feito semanalmente. Você vai olhar para o seu cronograma e vai falar assim, bom, cliente, essa semana aconteceu isso, isso e isso, estamos nessa etapa aqui, estamos tantos % com isso pronto. E vai olhar para o seu cronograma das coisas que vão acontecer na semana seguinte e vão falar assim, pessoal, é o seguinte, semana que vem é isso, isso e isso, preciso que você termine essa etapa, essa atividade aqui tem que acabar até quinta-feira. Olha, o que está faltando aí para você terminar isso daqui? Vai faltar material? Não vai faltar material? Já compra um extra, já faz um pedido lá no depósito, já manda entregar na terça-feira, porque parece que vai
vai acabar esse material na segunda-feira, então já manda entregar na terça, ou parece que vai acabar na terça, já manda entregar na terça mesmo para garantir. E isso é controle. Então, gerencialmente, além de você ter que saber quais são os passos que você vai ter que dar tecnicamente para que a sua obra aconteça, você precisa saber gerencialmente o que você precisa fazer para que ela aconteça. Então, gerencialmente são 2 passos paralelos a toda essa lista que eu passei para você. Contratações e compras no momento certo, nos momentos certos durante toda a obra, e monitoramento. Monitorar, informar o seu cliente, controle. Controlar todo mundo que está executando a obra, que tem fornecimento de materiais ou de mão de obra lá dentro. Certo? Dizer, orientar, passar as orientações do que tem que ser feito. E agora que você já sabe o passo a passo, eu vou resumir tudo isso para você. A gente falou o que aqui? A gente falou de 4 passos básicos para que você saiba o caminho das pedras e execute uma obra com o resultado que o seu cliente espera de você. Primeiro passo, saber o que vai ser a obra. Segundo passo, saber quem vai fazer a obra. Terceiro passo, saber quanto custa para fazer a obra. E quarto passo, saber quando as atividades vão acontecer. Dentro desse quando tem toda aquela lista, tanto para construção quanto para reforma que eu te passei. E você, em paralelo, tem as questões gerenciais para executar, que são 2 basicamente. Contratações e compras nas horas certas do seu cronograma e monitoramento e controle, tanto para o seu cliente quanto para todo o pessoal que vai executar essa obra junto contigo. E tudo isso que eu acabei de falar faz com que você tenha segurança para executar esse trabalho, se sinta seguro para fazer tudo isso, tenha todo o controle que você precisa para que isso aconteça, você não passe vergonha lá no final perante o seu cliente, perante as pessoas que estão na sua equipe, que trabalham, que são os fornecedores dessa obra, porque a mensagem que você vai passar, se você não souber disso tudo que eu te falei, é que você não sabe o que você está fazendo, e aí quando a gente transparece que a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente perde o respeito de todo mundo que está à nossa volta. Então, se você gostou desse conteúdo, eu quero que você deixe o like aqui embaixo e também deixe o seu comentário, a sua dúvida, se por acaso surgiu alguma dúvida ou você queira fazer um comentário para mim. Eu vou fazer questão de responder todos os comentários e todas as dúvidas que vocês deixarem aqui embaixo. É isso que eu tinha para te passar hoje. Eu sou o Fernando Prieto e esse é o programa Por Dentro do Canteiro. Do mais, um grande abraço para você e vamos em frente e para cima, sempre!